Acabou a espera, meu amigo vascaíno. A melhor notícia do ano está prestes a se concretizar, e não tem como começar esse dia de outra forma senão com um baita sorriso no rosto. A novela que tirava o sono do torcedor do Vasco está nos últimos capítulos, e ao que tudo indica, o final é feliz. Ryan deve renovar com o clube nos próximos dias. Isso mesmo! O cria da base, que vem sendo uma das maiores promessas do futebol brasileiro, está perto de estender seu vínculo com o gigante da colina, e a movimentação nos bastidores tem sido intensa para garantir que essa joia continue brilhando em São Januário por muito mais tempo. Mas não é só isso que está movimentando o dia do vascaíno. Além de Ryan, outro nome importante também está em vias de ter seu futuro selado, Puma Rodrigues. O lateral uruguaio, que assumiu o papel de destaque em momentos cruciais da temporada, também está com as negociações avançadas para renovar contrato com o Vasco. Dois nomes que vêm sendo peças fundamentais dentro de campo e que agora, com essas possíveis permanências, trazem um alívio e ao mesmo tempo uma empolgação gigante para a torcida. E não para por aí. Tem mais decisão importante sendo tomada e que mexe diretamente com o coração do torcedor. O palco do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, entre Vasco e Fluminense, foi definido. E apesar de todo o desejo de parte da torcida em ver esse clássico pegando fogo dentro do caldeirão de São Januário, a escolha foi outra. O confronto vai acontecer no Maracanã. Isso mesmo, o Vascão volta ao salão de festas para um duelo decisivo. A escolha do Maracá vem de um acordo firmado entre os clubes cariocas, que estabelece que todos os clássicos com mando compartilhado sejam disputados lá, com divisão de torcida meio a meio. A decisão divide opiniões. Muitos torcedores gostariam de ver o São Januário pulsando, como só o estádio pode fazer em noites decisivas. A pressão da arquibancada, a atmosfera única, o sentimento de pertencimento, tudo isso pesa. Mas por outro lado, jogar no Maracanã também tem seu valor. O Vasco conhece bem esse gramado. Foi lá que conquistou títulos, que viu sua torcida dominar arquibancadas, que fez história. E agora, mesmo com o estádio sendo dividido com os rivais, a expectativa é de que o torcedor vascaíno compareça em peso, principalmente no jogo de ida. O clube terá o direito de vender os ingressos antecipadamente, o que pode garantir que setores como Norte, Leste e Oeste fiquem inteiramente pintados de preto e branco. Com o histórico recente de ausência da torcida do Fluminense em clássicos, há até quem aposte que, mesmo no jogo da volta, a maioria nas arquibancadas pode acabar sendo cruzmaltina. E se o time fizer a lição de casa e construir um bom resultado no primeiro duelo, a pressão fica toda pro lado de lá. Agora, voltando a falar de quem veste a camisa dentro das quatro linhas, o caso do Puma Rodrigues merece atenção especial. O jogador, que originalmente atua pelo lado direito, acabou sendo peça essencial do outro lado do campo nas últimas rodadas, por conta da lesão de Lucas Piton. E mesmo improvisado, correspondeu bem, mostrando versatilidade, comprometimento e um futebol que chamou a atenção não só da comissão técnica, mas também de quem está assistindo de fora. O contrato do uruguaio termina no fim deste ano, mais precisamente no dia 31 de dezembro. Ou seja, ele já está nos seus últimos meses com o clube. Mas o Vasco não quer perder esse atleta de forma alguma. As conversas com o staff de Puma já foram iniciadas. O diretor executivo do clube, Admar Lopes, confirmou que uma proposta oficial foi enviada, e agora o cruzmaltino aguarda apenas uma resposta do jogador e de seus representantes. O otimismo nos bastidores é grande, até porque o próprio Fernando Diniz, técnico da equipe, tem sido um dos maiores defensores da permanência do lateral. Ele enxerga em Puma uma peça importante para o projeto do ano que vem e não quer abrir mão do atleta. E não é para menos. Puma Rodrigues também é nome de seleção, foi titular nas duas últimas partidas do Uruguai nos amistosos pré-Copa do Mundo, e uma eventual convocação para o Mundial pode aumentar ainda mais seu valor de mercado. O Nacional, clube tradicional do futebol uruguaio, estaria de olho no jogador, mas até agora não apresentou proposta oficial. O Vasco se antecipou e já colocou na mesa o que poderia ser um acordo vantajoso para as duas partes. Resta saber se Puma vai aceitar continuar escrevendo sua história em São Januário ou se vai buscar novos ares em 2026. Agora, voltando ao nome que mais tem mexido com o emocional da torcida, Ryan.
O garoto vem brilhando com a camisa do Vasco e já é tratado como uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. E é por isso que a diretoria cruzmaltina vem trabalhando com afinco para garantir que ele fique mais tempo no clube. O que se desenha é uma renovação de contrato que vai além de um simples aumento de tempo. A proposta inclui valorização salarial e, principalmente, um aumento significativo da multa rescisória, o que dá mais segurança ao clube em uma futura negociação. Hoje, o vínculo de Ryan vai até o fim do ano que vem. Pouquíssimo tempo, se considerarmos o tamanho do talento e o interesse que ele desperta dentro e fora do país. O salário atual gira em torno de R$ 500 mil, um valor relativamente modesto para um atleta com o potencial dele. A multa para clubes estrangeiros, então, nem se fala, 40 milhões de euros. Algo em torno de 220 milhões de reais. Valor que, para os padrões do mercado europeu, é baixo para uma promessa desse nível. Por isso, o novo contrato que está sendo costurado com o staff do jogador prevê um aumento considerável dessa cláusula. A ideia é que a multa salte para algo entre 60 e 70 milhões de euros. Estamos falando aí de 370 mais de 400 milhões de reais. Seria, tranquilamente, a maior venda da história do Vasco da Gama e uma das maiores transferências já feitas no futebol brasileiro. Um movimento estratégico, inteligente e necessário para um clube que precisa não apenas segurar seus talentos, mas também valorizar cada ativo que produz. E o Ryan, convenhamos, não é só mais um. O menino já vem sendo decisivo, marcando gols, dando assistências e mostrando uma personalidade que impressiona para a idade que tem. Dentro do elenco, ele é respeitado, admirado e, mais importante, querido por outros jogadores. Um dos seus maiores aliados dentro do clube é Barros, que inclusive deu uma pista importante nas redes sociais nos últimos dias. Logo após Ryan brilhar contra o Fortaleza, marcando um golaço na Arena Castelão, Barros comentou a publicação do Cria com um pedido: "Nosso monstro consegue ficar mais uma temporada?" À primeira vista, pode parecer apenas uma brincadeira. Mas não ficou por aí. Alguns dias depois, Barros voltou a movimentar a internet com uma postagem enigmática. Uma imagem ao lado de Ryan, acompanhada de uma caneta, uma ampulheta e 3 pontinhos. Para quem acompanha os bastidores, isso foi um recado claro: o contrato tá chegando, falta pouco para assinar. Os indícios são fortes e a expectativa é de que, nos próximos dias, o anúncio oficial seja feito. O Vasco quer que Ryan fique até pelo menos o fim de 2028. Aumentar o tempo de contrato, valorizar o salário e, claro, proteger o clube de uma saída precoce com um valor abaixo do que o Cria realmente vale. A torcida, é claro, comemora. Porque sabe que manter Ryan no elenco não é apenas um alívio no presente, mas um investimento no futuro. Um futuro que pode ser brilhante não só para o jogador, mas para o próprio clube. Com um projeto ambicioso, mirando a Libertadores, buscando títulos, e tentando reconstruir a grandeza de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, segurar talentos como Ryan é essencial. E com a permanência dele, o torcedor se permite sonhar mais alto. Se os adversários já estão preocupados com o que Ryan vem fazendo em 2025, imagine só o que ele pode fazer em 2026, com mais maturidade, mais experiência e mais fome de bola. A sensação é de que o melhor ainda está por vir. E o Vasco, ao que tudo indica, está se preparando para viver esse futuro da melhor forma possível. E se tem uma coisa que o torcedor vascaíno aprendeu nos últimos tempos é que o presente pode até ser desafiador, mas o futuro começa a ser construído com decisões firmes e estratégicas. E é exatamente isso que o clube está fazendo. A permanência de Ryan, se confirmada, será muito mais do que uma renovação contratual. Será uma declaração clara de intenções. Um recado para o mercado, para os rivais e até mesmo para o torcedor: o Vasco está se reorganizando para voltar a ser protagonista. E o curioso é que essa virada começa a acontecer justamente num ano em que o clube enfrentou de tudo um pouco. Teve pressão, cobrança, momentos ruins, troca de técnico, crise institucional e, mesmo assim, conseguiu encontrar um caminho. Ryan representa essa esperança renovada. Ele não carrega só a bola nos pés.
Carrega também o sonho de milhares de torcedores que se acostumaram a ver o clube revelar grandes nomes, mas que, nos últimos anos, viram essas promessas saírem cedo demais, sem deixar legado, sem render financeiramente aquilo que poderiam. Por isso, quando o Vasco bate o pé e se movimenta com agilidade para valorizar um garoto como Ryan, é impossível não reconhecer o amadurecimento do clube fora das quatro linhas. A nova gestão entendeu que não dá mais para perder ativos por valores baixos, não dá mais para ver o talento sair pela porta dos fundos sem que o clube receba algo à altura. Ryan, com todo o potencial que tem, precisa ser valorizado desde agora. E é justamente isso que está acontecendo. E se por um lado Ryan é o símbolo desse novo olhar para o futuro, o Puma Rodrigues é o exemplo da valorização do presente. Um jogador que chegou com pouco alarde, mas que, com o passar dos jogos, foi conquistando seu espaço. Mostrou personalidade, raça e se adaptou às diversas situações que o time enfrentou. Atuou fora de posição, entregou desempenho e, mesmo em meio às incertezas sobre seu futuro, manteve o foco e a dedicação. Esse tipo de jogador é o que forma a base de um elenco vencedor. Aqueles caras que você sabe que pode contar, mesmo quando tudo parece desandar. A diretoria do Vasco parece ter entendido isso e por isso vem se esforçando para garantir que Puma siga no clube. Não é apenas sobre técnica. É sobre postura, sobre comprometimento, sobre entender o peso da camisa. E Puma entendeu. Cada jogo dele tem sido uma prova de que não é preciso ser cria da base para se tornar ídolo. Basta respeitar a instituição, vestir a camisa com honra e entregar tudo dentro de campo. A torcida reconhece isso. E é por isso que tem feito pressão nas redes, pedindo a renovação, mostrando carinho e deixando claro que quer ver o uruguaio por mais tempo em São Januário. O momento também é propício para esse tipo de decisão. Com uma semifinal de Copa do Brasil pela frente, cada peça do elenco conta. Cada detalhe pode fazer a diferença. E Puma, assim como Ryan, representa uma dessas peças que podem ser decisivas em uma campanha que tem tudo para entrar para a história. O Maracanã será palco de mais um clássico, mais um capítulo dessa rivalidade centenária, e o Vasco sabe que não pode errar. A escolha do Maracá como casa para o primeiro jogo das semifinais causou polêmica, dividiu opiniões e gerou debates acalorados entre os torcedores. Mas, ao que tudo indica, foi uma decisão tomada pensando estrategicamente. A divisão meio a meio das torcidas, acordada com os rivais, pode parecer fria à primeira vista, mas tem um impacto gigantesco na atmosfera do jogo. E o Vasco, com a torcida que tem, sabe como transformar a arquibancada em caldeirão, mesmo longe de São Januário. A expectativa é de um Maracanã lotado, com a torcida cruzmaltina tomando conta dos setores destinados ao clube, empurrando o time desde o primeiro minuto. A venda antecipada de ingressos será um fator determinante. E o torcedor já se movimenta, já busca garantir seu lugar, já começa a transformar o clássico em evento. Não é só um jogo. É uma oportunidade de voltar à final da Copa do Brasil, de disputar um título importante, de marcar território e mostrar que o Vasco está, sim, de volta ao cenário das grandes decisões. E o que mais impressiona em tudo isso é como o clima mudou dentro do clube. Há poucos meses, o ambiente era tenso, de desconfiança, de cobrança extrema. Hoje, embora ainda existam desafios, o sentimento é outro. O vestiário parece mais unido, a torcida mais confiante, os jogadores mais motivados. Mérito também da comissão técnica, que vem conseguindo extrair o melhor do elenco, mesmo com todas as limitações e obstáculos que surgem no caminho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho tem circulado nos bastidores do futebol brasileiro e internacional. A FIFA atualizou recentemente sua lista oficial de campeões mundiais, e, segundo fontes não oficiais, o Vasco da Gama teria sido surpreendentemente avisado sobre uma mudança que pode entrar para a história do clube. O comunicado teria sido feito de forma discreta, quase sigilosa, e já está movimentando torcedores, ex-jogadores e especialistas do futebol. O motivo da atualização, ainda não totalmente explicado, envolve a reavaliação de títulos históricos e critérios adotados pela entidade máxima do futebol,
que estaria revisitando registros de competições antigas para conferir legitimidade a alguns resultados esquecidos ou contestados. O nome do Vasco aparece nos rumores como um dos clubes diretamente afetados, reacendendo discussões sobre o prestígio do futebol brasileiro no cenário mundial. Alguns cronistas especulam que a mudança poderia ser relacionada a conquistas da era do torneio intercontinental, disputado entre os campeões da Europa e da América do Sul, quando clubes brasileiros, incluindo o Vasco, marcaram época com atuações memoráveis. A confirmação oficial ainda não veio, mas a própria FIFA, segundo fontes internas, estaria finalizando ajustes em seu banco de dados histórico antes de fazer qualquer anúncio público. Nas redes sociais, a notícia já provocou uma onda de reações. Torcedores vascaínos comemoram antecipadamente, enquanto rivais observam com ceticismo. Analistas esportivos alertam que, se confirmado, o reconhecimento poderia alterar rankings históricos e até a forma como campeonatos internacionais são lembrados no país. Há quem diga que a atualização não seria apenas simbólica, mas poderia representar uma revalorização financeira e de prestígio para o clube, afetando até negociações de patrocínio e marketing. Entre boatos e especulações, a torcida vascaína está empolvorosa, e jornais do Rio de Janeiro prometem acompanhar cada passo da suposta decisão da FIFA. Enquanto isso, o clube mantém silêncio, reforçando a tradição de esperar a confirmação oficial antes de se pronunciar. Mas nos bastidores, jogadores antigos, ex-dirigentes e historiadores do futebol parecem ansiosos, e o que começou como um rumor já se transforma em um verdadeiro burburinho que promete agitar o calendário esportivo do país. Se confirmado, o nome do Vasco da Gama voltaria a brilhar no mapa do futebol mundial de uma forma que há muito tempo não se via, reacendendo debates, paixões e, claro, aquela dose clássica de rivalidade saudável que move o futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.